que as bênçãos da luz divina recaiam sobre esta casa, trazendo a todos os corações a paz do Senhor. E que Jesus nos ilumine a todos e permita que os seus divinos mensageiros me toquem a mente e o coração. E que transforme as minhas palavras em semente do seu amor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é muita alegria estar aqui mais uma vez junto a vocês. As experiências da vida nos fazem, às vezes, imaginar algum roteiro diferente. Graças a Deus, a gente está de volta. Devagarinho, né? Porque numa das últimas tarefas que eu fiz, eu achei que não voltaria a fazer esse trabalho. Mas, como eu digo, a dívida é grande, a estrada é mais comprida. Então, Deus está me proporcionando a oportunidade de pagar um pouquinho. Então, a gente anda muito. Muita gente diz assim, pô, você foi no Amazonas, você foi no Rio Grande do Sul, você foi... É porque eu sempre digo, quando é mais comprida a estrada, maior é a dívida. Então, a gente aproveita sempre a oportunidade, como eu fiz durante todo o tempo que me foi permitido, de fazer a minha casa espírita onde eu estivesse. Ao invés de dizer que a viagem atrapalha, não posso frequentar, não posso fazer, eu acho que a oportunidade de trabalho, de fazer o bem, da prática do nosso Evangelho, da prática do amor ao próximo, inclusive de fazer a caridade, como diz, de divulgar o Espiritismo, é sempre oportuno, é sempre uma chance para nós. Porque se nós entendermos isso, vamos entender o que o nosso amado Bezerra de Menezes diz. Todo trabalhador de uma casa espírita ou da causa espírita faz parte da equipe de Jesus em ação. Não vamos desdenhar nunca a oportunidade de trabalhar com Jesus. Não vamos ignorar essa chance de começar a trilhar um caminho que, quem sabe, um dia repetiremos seguindo exatamente os mesmos passos de Jesus. Porque nós somos espíritos imortais, detentores de potencialidades que pouco podemos avaliar ainda. Nós não podemos, de repente, numa palestra pública, falar tudo o que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento, porque é preciso um princípio, um entendimento, uma compreensão natural do que é a vida, do que é a morte, do que é o espírito, ou saber o que somos, quais são as potencialidades. Isso é devagar. Há muita gente que não sabe, diz assim, não, mas o meu espírito, você não tem espírito, você é. A compreensão disso já começa a dificultar. E a alma? Eu tenho alma? Tem. Você é uma alma. Uma coisa que a gente precisa e esclarece logo é que existem dois tratamentos dados pelo codificador quando ele fala de alma e de espírito. Para diferenciar e não ficar falando espírito encarnado, espírito desencarnado, Kardec usa o termo alma quando ele se refere ao tipo espírito encarnado, e espírito quando ele está livre, desimpedido da matéria. Mas na realidade alma e espírito são a mesma coisa. Mas lembrem-se que antes de tudo Kardec era um pedagogo. Então ele gostava de deixar a coisa bem definida, e na linguagem que ele usava os termos adequados a cada assunto. Por isso essa diferença de alma e espírito que não existe, pois ele mesmo, quando faz a codificação, ele fala em obras póstumas que o que facilitou muito o trabalho dele foi quando ele compreendeu que os espíritos nada mais eram do que as almas dos homens que viveram na Terra. Ou seja, espírito e alma. Tudo depende do termo que você quiser colocar. É apenas uma forma de definir o que somos nós.
Enquanto encarnados, estamos sendo chamados de almas e desencarnados de espírito. Pode ser até o contrário, não vai mudar nada. Mas a compreensão disso tudo nos leva ao entendimento do que a doutrina espírita nos traz, das revelações que ela fez em cima dos ensinamentos de Jesus. Porque nada mais espírita do que as lições do Evangelho. Hoje, o Evangelho recebeu essa luz imensa, que é a terceira revelação, segundo o próprio Jesus havia preconizado. Quando ele fala do Consolador, ele diz: muito ainda tenho por dizer, mas não o podeis suportar agora. Ou seja, eu só dei o início, a cartilha. Mas para vocês chegarem à faculdade, existem muitas informações. E aí ele fala: se permanecerdes fiel à minha doutrina, eu rogarei o Pai que vos envie o Consolador, que lhe dirá muito mais. É isso que Jesus faz. Avisar que quando chegasse a hora, que nós já tivéssemos compreensão, nós receberíamos, através da consolação da doutrina espírita, as informações que nós já poderíamos entender melhor. E olha que a gente ainda não entende tão bem assim. Já há mais de 150 anos e ainda estamos engatinhando. Mas é assim mesmo, é devagar, a educação é essa. Nós estamos aqui para nos aprimorarmos, aprendermos, conhecermos melhor, saber o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Consolação maior que existe ao saber que esta vida é passageira, temporária, que a verdadeira vida não é essa, que a vida do Espírito é muito mais bonita. Tanto que quando a gente desencarna, isso é uma coisa natural, a compreensão se amplia, porque o corpo é um limitador. Nós já falamos isso aqui. A limitação que o corpo nos impõe, em função da precariedade das nossas condições, como espíritos ainda em estágio evolutivo primário. Por que primário? Ah, nós somos ignorantes, nós somos tudo. Não, nós estamos ainda nos primeiros estágios. Não podemos dizer que quem está na quinta série seja diferente, muito diferente de quem está na primeira. Então, é um curso que nós vamos fazendo aos poucos. Mas ainda estamos num estágio quando convivemos num planeta que acaba de sair da condição de provas e expiações. Aliás, é bom que a gente saiba que essa transição, e o termo é esse, transição, ela se dará ao longo do tempo que for necessário para transformar o planeta da forma de provas e expiações para mundo de regeneração. Muita gente acha que o mundo de regeneração vai acontecer assim. Não é não. Isso demora. Nós estamos perto de 7 bilhões de almas encarnadas, mas esses 7 bilhões vão embora. Naturalmente, porque é isso o ciclo da vida. Há 150 anos atrás não tinha ninguém desses 7 bilhões aqui. Se tinha, já reencarnou, está aqui novamente. Irão reencarnar outros espíritos. E com esse processo, nós vamos nos lembrar que a reencarnação não é castigo, não é privilégio, é uma lei natural de aprimoramento do espírito. É um processo de educação do espírito, tanto que o planeta é chamado de escola. Aqui não é hospital, aqui não é cadeia,
aqui não é nada de ruim, como muita gente pensa que é castigo, que é cadeia, que é prisão. Não. O planeta é uma escola, onde nós aprendemos a evoluir. Isto é a realidade. E então todos, por justiça divina perfeita, têm a necessidade de se educar e evoluir, não importando o patamar em que se encontrem, então terão direito à reencarnação. Ouvimos falar de João Batista, de João Evangelista, de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, Eurípides Bassanufo. E essa lista a gente pode acrescentar aí algumas centenas de nomes e nós não vamos cansar vocês. Apenas para perguntar, já imaginaram que esses espíritos todos que estão do lado de lá podem reencarnar e devem reencarnar de uma hora para outra, mudando o padrão vibratório do planeta, mudando a razão moral desse planeta? Nós estamos estigmatizados aí pelo momento de turbulência natural em razão dos espíritos que aqui estão. Mas se nós pensarmos em trazer um Francisco de Assis de volta, gente, que luz se acende nesse meio. Se nós trouxermos João Paulo II de volta, trouxermos João XXIII, que foi um Papa que reformulou a Igreja do Cristo, lá no catolicismo, que todos são cristãos. Nós não somos os donos da verdade, nós somos todos aprendizes a interpretar cada um segundo o livre-arbítrio de que somos dotados por Deus, maneiras diferentes de entender os ensinamentos cristãos. Vejam vocês, para vocês terem uma ideia, hoje se fala muito em terrorismo, homens-bombas. Oh, que coisa horrível! É realmente horrível. Mas alguém aqui já leu o Corão? Ah, mas esse negócio é um fanatismo horroroso. O Islã é perigoso. Vocês sabiam que na Bíblia a mãe de Jesus é citada apenas 4 vezes? São 4 vezes apenas. E no entanto, no Alcorão ela é citada dezenas de vezes. Talvez vocês encontrem espantosamente o profeta Jesus, segundo a interpretação de Maomé, mais vezes que vocês possam imaginar nesse livro. Mas então o que é isso? Fanatismo que desvirtua toda e qualquer religião ou pensamento. Fanatismo que levou os cristãos da Idade Média a montarem no cavalo, pegarem a espada e matar em nome de Jesus. Os infiéis que haviam tomado conta do túmulo de Jesus, que ninguém sabia ao certo onde era, mas eles queriam tomar aquilo lá, e até papas fizeram isso. Fomos fanáticos também, nós cristãos. A compreensão hoje chega, e graças a Deus hoje nós temos um espírito de luz comandando a maior parte da cristandade. Não temos a pretensão aqui de dizer, ah não, o espiritismo toma conta da terra. Não, a maior parcela cristã da humanidade é o catolicismo. Não é mais ou menos, é o catolicismo. E o seu comandante nos orgulha muito ao saber que ele hoje está no Instagram, no Twitter, liderando os jovens do mundo inteiro. Que essa semana apareceu ele numa reportagem
exatamente integrado com jovens, cheio de jovens ao seu redor. É um espírito avançado, é um espírito de luz que vem pregando o necessário. Jesus está retomando o comando das suas casas. Muita gente diz aí que Jesus vai voltar. Não esperem Jesus voltar, porque ele nunca foi embora. Quem não foi embora não volta. Esteve sempre aqui. Nós é que equivocadamente nos enganamos. Vamos verificar que a realidade é bem melhor do que a fantasia. Enfrentarmos esse momento onde estão reencarnados aqueles que mais necessitam de passar por uma hora de turbulência para fazer a sua definitiva escolha. A escolha de si quer ou não permanecer no mundo que irá se transformar. Mas desde já a gente tem que dar um aviso. Esse mundo de regeneração, cujo Dr. Bezerra de Menezes se referiu como já iniciado, isso em 2010, no Congresso Espírita lá em Brasília, e ele disse já começou e é irreversível. Por quê? Porque onde começa um, é onde acabou o outro, e não dá saltos. A evolução não dá saltos. Esta evolução é natural, como eu disse, progressivamente irão sendo substituídos os espíritos mais relutantes em aderir à caravana do bem por espíritos mais compromissados com o trabalho de Jesus. Isso só é o bastante para mudar, mas isso leva tempo. Trocar 7 bilhões assim não é fazer um holocausto, acabar com todo mundo, porque depois não tem nem como nascer o restante. Essa história de Adão e Eva, isso aquilo foi bom para aquela época, para aqueles que precisavam ter um indicativo. Hoje a compreensão nossa é muito maior. Ora, Adão e Eva 4 milhões de anos atrás, é isso. Nós temos provas aí de centenas e centenas de milhares de anos na face da Terra. Imaginem vocês se tudo isso... E é aquela velha história, né? Um matou o outro e depois o outro saiu pelo mundo e encontrou sua esposa num povo. De onde saiu aquela gente toda? Mas tudo bem, foi feito daquela maneira, serviu, porque na realidade nós tratamos, aí vem a explicação de Kardec, de uma raça chamada Adão, que vieram nos primórdios, e isso conscientemente fez com que se criasse a lenda de Adão. Tá? Ora, que processo miraculoso. É esse o grande problema, é o milagre. As pessoas querem um milagre. O milagre não existe. O verdadeiro milagre é a sua conversão íntima ao bem. Esse é um milagre. E aí você realiza tudo que você pretende. É difícil? É. Se fosse fácil, todo mundo seria um anjinho. Muito fácil. Não tem valor. Precisamos entender, porque a mensagem de Jesus faz com que a gente compreenda. Não houve um só século da nossa época, da era cristã, que nós não tivéssemos um dos mensageiros divinos, um dos seus diretos assistentes, ou seja, algum daqueles espíritos que fizeram parte da pleiade que acompanhou Jesus, reencarnado entre nós. Vocês sabiam que Francisco de Assis não chamava Francisco? Ele tinha um nome ao qual ele se apegou muito pela encarnação anterior. Ele era João Evangelista reencarnado. E o seu nome de batismo era João. Mas como ele tinha
uma aparência diferenciada. Ele se assemelhava a um francês, e em italiano se chama o francês, o afrancesado, de Francesco. Ele era, como a gente diz assim, o Zezinho da Paraíba, o Tuninho português, e ele era o francesinho lá de Assis. E por isso ele foi chamado Francisco de Assis. E ficou como Francisco, e Francisco virou nome. Mas era ele um dos companheiros de Jesus, um dos apóstolos. Tivemos já reencarnações diversas. Ora, que maravilha a reencarnação de Maria de Magdala. Vai ser canonizada agora, outra vez, Madre Teresa de Calcutá. Comparem as histórias, para a gente não ter que explicar muito, tá? Essa revelação nos foi feita por Divaldo Franco, através de Joana de Ângeles, numa época em que nós trabalhávamos com um grupo de oradores espíritas, numa escola, lá no Lar Fabiano de Cristo, no Rio de Janeiro, onde recebíamos todas as orientações do que deveríamos trabalhar nas mensagens a serem levadas às casas espíritas. Mas dito isso, vamos perceber que mesmo antes da chegada de Jesus, nós tivemos aqui entre nós espíritos magníficos, os chamados profetas, que nos anunciaram tanta coisa boa. É lógico, evidente, que a nossa mediunidade, isso se tem que falar em relação a todo mundo, nem sempre filtra corretamente as informações que recebe. E muitas vezes nós adaptamos a mensagem ao nosso mundo atual, à nossa realidade de hoje. E, portanto, acabamos modificando algumas vezes a essência da mensagem. Mas podemos perceber que a maioria trouxe, diante do seu conhecimento, mensagens esclarecedoras. Vejam vocês, nós tivemos entre nós um espírito maravilhoso, que foi conhecido como um grande filósofo. E era alguém que precedeu o cristianismo em cerca de 500 anos. Eu falo de Sócrates. Quando Sócrates foi preso e julgado e condenado à morte, a sua esposa chegou na prisão muito desaforada, correndo, gritando: Sócrates, Sócrates, eles te condenaram à morte. Ele disse: e daí? Eles também vão morrer. Pode não morrer agora, mas vão morrer um dia. Mas ela virou para ele: mas não foi justo. O espírito superior virou e disse assim: e você preferia que fosse? É isso que nós precisamos entender. Diante das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, nós precisamos. Eu não sinto, eu já te falei, só às vezes estou em dúvida. Agora que eu estou vendo que está molhado. Eu vou explicar a vocês porque eu falo isso e às vezes parece uma brincadeira, não é não. Nós aqui, que fazemos esse trabalho, estamos cercados pelas vibrações dos espíritos que tentam nos conduzir, e às vezes mal criadamente a gente sai da linha, mas eles seguram um pouquinho. E essa energia desses espíritos magníficos nos atinge. E eu começo a suar, às vezes mesmo com frio. E eu não percebo, porque não incomoda. É uma energia boa. Eu já tenho em casa lenço. Essa energia positiva, eu só percebo quando acaba. Porque aí eles acabaram o trabalho deles, vão resolver o de vocês aí, né? Embora eu diga uma coisa a vocês. Vocês sabem por que só se dá o passe no final e não antes? Seria interessante vocês chegarem, tomar passe, ficar mais aliviado? Hã? Porque a palestra é asepsia moral. Eu preciso trazer vocês para cá, colocar vocês em sintonia com Jesus, para que vocês elevem a vibração e estejam
muito mais acessíveis a receber os benefícios do passe. Porque não é uma questão de alguém colocar a mão e milagrosamente resolver, é uma questão de sintonia. E vocês têm que ajudar o passista. Aquele que necessita, ou aquele que veio aqui, principalmente este, para pedir por alguém, na hora do passe, concentre-se nessa pessoa. Faça a sua oração, faça a sua prece. Falar em oração, hoje ia ter música, mas não tem. Pois é, né? Paulo não veio. Alguém que souber. Eu já chego eu de repetir as poesias. Aí eu hoje ia fazer diferente, hoje ia cantar. Mas não tem violão. A capela não dá. Não acho que não. Acho que não. Vamos ver até o final. Mas quando estamos em sintonia com o bem, estamos em sintonia com Jesus, nós estamos atingindo os objetivos traçados por Ele, para que neste momento, quando passamos pela turbulência maior, que nos causa dificuldade, em razão da nossa necessidade, do nosso compromisso, principalmente, por exemplo, nós que aqui não temos muito esse problema, mas no Rio de Janeiro temos, que convivemos com as favelas. Não é que aqui não tenha favela. Agora encharcou de vez o lenço. Agora está bom. Você faz o seguinte, passa para dar uma reflexão. É a água. Dá uma reflexão. Eu botei o copo aqui, eu mesmo derrubei. Deixa aqui, vou acabar de beber para não derrubar mais. Não, foi algum espírito aí que... Algum brincalhão, né? Eu também não estou tão bem assim para só pegar espírito superior. Eu peguei um brincalhão por aqui. Existe espírito de todo tipo. Ninguém ganha asinha porque vai para o lado de lá. É que nós chegamos do lado de lá, continuamos sendo o que somos. Só melhora às vezes quando estamos melhor preparados o nosso entendimento, a nossa compreensão, porque o obstáculo do corpo desaparece. O corpo material, que é mais pesado, imagina o meu, né? Para chegar do lado de lá eu vou voar, que é uma maravilha. Mas A sorte sua é que não existe. é a forma da gente dizer. É a forma da gente dizer, né? Para melhor compreensão. O que acontece? Nós estamos, vamos falando, por exemplo, do Rio de Janeiro. Quando o Brasil foi descoberto, nós tínhamos aqui os tupis, os tupinambás, os tupiniquins, tribos de todo tipo. Vamos nomear todas, não. Mas o Brasil era ocupado por cerca de um cálculo que se faz de 5 milhões de selvagens, que foram chamados de índios, porque se achava que aqui era a Índia. Esses espíritos que encarnavam lá na Taba, tinham suas aldeias, suas tribos, o seu comportamento natural, precisam, naturalmente, como nós, continuar a sua evolução. No entanto, foram dizimados, foram trucidados. E nós temos hoje cerca de 237 mil apenas que possam ser considerados selvagens, sendo que a grande maioria já está aculturada. Aonde estão os outros que foram dizimados por nós? Estão aí com seu comportamento natural ainda do estágio em que estão, aglomerados nas tábuas que são as favelas, comportando-se exatamente como eles se comportavam. Essas guerras entre eles, essas brigas entre grupos, são aquelas consequências tribais da época que eles se degladiavam. Estão aí influenciando tudo. Inclusive, a gente vê o que eram aquelas argolas que eles penduravam na orelha, no nariz, se não os piercings de hoje. E as pinturas que viraram tatuagens? Tudo isso hoje
pode observar e saber. Pronto, lá veio mais socorro. Veja aqui. Tudo isso hoje nós podemos observar e estão junto daqueles que fizeram com que não existissem mais as aldeias. Por isso a responsabilidade de quem vive numa cidade grande, perto dessas situações, é, sim, muito grande. Por quê? Porque chegamos a mandar para algumas aldeias colchões velhos de hospitais que infectaram a tribo inteira. Isso é história. Existiu isso. Foram exterminados. E a maldade volta em termos de você ter que suportar um espírito que ainda não tem a educação. Ora, eles gostam de música que nem gostavam naquela época. É um tantã. Não é música, é um tantã. Porque eu desafio alguém a tocar no violão, no piano, no funk. A música deles é essa. Ah, é menor? Não, não é isso. Nós temos que observar a característica de cada um. Agora, que eles influenciam? Influenciam, sim. Se você for influenciado, você pode ser influenciado por qualquer um. Aí você adota uma maneira de se comportar semelhante. Isso é um problema de cada um. É uma questão de evolução. Você quer gostar, você pode até gostar. Há aqueles missionários que viajaram o Brasil adentro, frequentaram aldeias e se acostumaram com aquilo, sem com isso dizer que eles são menos evoluídos. Muito pelo contrário. O atendimento médico, os missionários que atenderam essas aldeias aí pelo Brasil afora, fizeram um trabalho maravilhoso, atender aqueles que precisavam, ajudando a tratar e evoluir. Então nós precisamos compreender isso. Isso tudo é natural, isso tudo é compreensível. Nós precisamos entender que tudo isso está no planejamento evolutivo traçado por Jesus, para que a gente atinja a condição de um espírito puro, de um espírito feliz, não da felicidade que a gente perde na primeira esquina ao ser incomodado por alguém indesejado, mas sim aquela felicidade plena do espírito que atingiu o grau máximo da evolução, porque Deus, justo e bom, não fez nada diferente para ninguém. Ninguém evolui numa maneira diferente dessa. Tem que passar por tudo, por todas as experiências, tem que desenvolver o seu próprio potencial. Não existem anjos tutelares que tenham chegado a ser chamados assim, sem que antes tivessem sido igualzinhos a nós. Existem aí pessoas que acham, né, por revelações pomposas, que existem espíritos privilegiados. Deus não privilegia ninguém. Ele dá a todos a mesma chance. Ele deu a todos nós a presença de Jesus entre nós, a ensinar os seus mandamentos, a ensinar as suas leis, a trazer e documentar as perfeições que precisamos atingir para sermos felizes. A doutrina dos Espíritos nos esclarece. Nós fomos criados simples e ignorantes, dotados de tudo que era necessário para evoluir. Desenvolver ao longo da jornada a condição que nos dará o privilégio de vivenciar um definitivo estágio de felicidade plena, onde nada nos abalará mais interiormente. E qual é essa mágica? Todo mundo já ouviu falar de Mahatma Gandhi, espírito magnífico, maravilhoso. E foi ele que disse
que bastaria o sermão da montanha para que tudo que Jesus ensinou nos trouxesse a felicidade. Não precisava ter feito mais nada. Bastaria o sermão da montanha. E não foi um qualquer. Foi Mahatma Gandhi, que nós respeitamos tanto. Um homem que conseguiu a independência pela paz. Mostrando que pode-se conseguir tudo pacificamente. E aí está ali. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Aí todo mundo acha que tem que ser miserável, que tem que morar num casebre, que tem que não possuir. Não. Jesus não falou para o homem, falou para o espírito. Pobre é aquele que se reconhece necessitado ainda de evolução, que sabe que não possui ainda qualidades para almejar um crescimento indevido. É aquele que não se acha, é o mais simples, o mais humilde, é aquele que serve antes de tudo. Eu me lembro aqui de um fato ocorrido com um desses espíritos maravilhosos, porque um amigo, viajando pela Itália, lembrou-se dele e lembrou-se que ele não aceitava presentes. E lá, em meio à sua procura, encontrou uma peça simples, uma peça de barro ou coisa parecida, como se fosse um cinzeiro, uma coisa que valor monetário praticamente inexistente. E trouxe. Chegou aqui e disse assim: Chico, eu sei que você não recebe presente. É lógico, Chico Xavier, a gente está falando. Mas eu me lembrei de você. Isso é apenas uma lembrança. Senhor Fernando, isso foi o Fernando Orr, um dos biógrafos de Chico. Oh, meu amigo, que amigo, você lembrar de mim lá, que isso, eu fiquei muito feliz com o seu presente. Pegou uma caneta dessas, tipo caneta de escrever em qualquer lugar, talvez essa caneta direto projetor, escreveu no fundo: pertence a Chico Xavier. Se olha, Fernando, só um amigo como você para guardar para mim. Leve para sua casa. Isso é humildade. É ser grande na humildade. É preciso você abandonar certas coisas, vaidades. Tem um companheiro que diz sempre isso: abandone a vaidade antes que a vaidade se abandone. Porque é difícil, é difícil. A vaidade, ela tem uma linha muito tênue entre ela e a autoestima. Você tem que se respeitar, se valorizar. Uma vez, lá na casa onde eu comecei, no Rio, uma senhora chegou e disse assim: Gustavo, eu venho aqui por sempre, eu gosto de me arrumar, passar um batonzinho. Isso é... Você acha que eu estou sendo vaidosa? Eu disse: não, dona. Isso é autoestima. Se apresentar dignamente. Agora, se a senhora está fazendo isso para aparecer com os outros, aí já é vaidade. É preciso que a gente saiba a diferença. A vaidade é aquilo que agride, ataca o outro, mostra para o outro, quando na realidade, se você tiver autoestima, você será respeitado e estará se apresentando com dignidade. Vocês sabiam que o Chico usava peruca, né? Sabe o que ele dizia? Ele disse certa vez: Chico, por que você usa peruca? Você não é um homem vaidoso. Ele disse: eu já sou tão feio, careca, eu vou ofender as pessoas. E era essa a simplicidade dele, a humildade, que fazia com que nós percebêssemos o que Jesus quis dizer em relação aos pobres. Não pobres materialmente, mas pobres que se reconheçam. São aqueles espíritos que estão preparados para seguir ao reino dos céus, porque sabe que tem uma caminhada muito grande pela frente. Ele diz também que são bem-aventurados, e são as bem-aventuranças da maior missão de Jesus,
os mansos, porque eles herdarão a terra. Ora, se ele recomenda que a gente não se apegue aos bens da terra, que prêmio é esse? Nós herdarmos a terra, se formos mansos. Na realidade, o que Jesus nos recomenda é que a mansuetude, a não agressão, a não violência, nos dará a continuidade da jornada evolutiva no planeta que nós necessitamos. Vamos continuar aqui no mundo de regeneração em condições mais favoráveis ao nosso aprendizado. Não é para que nos apeguemos, mas é para que nós tenhamos a condição de continuar neste planeta. Aliás, eu falei sobre o mundo de regeneração e devo avisar a qualquer um que imagine um paraíso indevido. Não é não. Mundo de regeneração é um mundo de trabalho e compromisso, porque nós todos contribuímos para a devastação do planeta, para o fim de muitas florestas, muitos rios. Nós poluímos tudo, nós enriquecemos à custa de qualquer coisa. Existe o planeta aí, poluidores que não querem desligar suas chaminés porque vão perder dinheiro. Nós não queremos deixar de andar de carro, também polui. Nós não queremos deixar de usar geladeira, que também polui. Se alguém disser que a gente tem que parar com tudo isso, e seria, né, diferente o mundo sem essas coisas todas, nós vamos achar que é um absurdo. Mas, no entanto, há 200 anos atrás nós não tínhamos nada disso e vivíamos aqui. Ah, mas era horrível. Será que era? Agora que nós acomodamos no conforto, via pé, via de carro, aquele tempo que a gente ia para a escola, a pé, atravessava a cidade, pegava a condução, não era nada demais. Hoje, o filhinho não pode ir até o outro quarteirão a pé. Tem que levar de carro. A porta das escolas é assim. É um problema danado. Tem uma escola da prefeitura em frente à minha casa. Escola da prefeitura, escola pública. Vocês têm que ver o desfile de carros. Mas eu não tenho nada contra, eu acho que todo mundo tem direito a ter. Mas a diferença está muito grande do que era para o que é. E nós estamos nos acomodando. Como é que nós vamos pleitear a Jesus uma vaga na sua equipe de trabalho para reconstruir este mundo, regenerar o planeta? Porque se continuar a degradação, daqui a 300 anos não tem mais planeta não. Os mares estão poluídos. Não é mais rio não. Em frente à foz dos rios, e nós temos aí, no caso do rio, que desagou a barreira, né? Acabou, o Rio Doce desagou lá. Está indo aparecer mancha lá na Bahia. Consequência do quê? Do enriquecimento. Ninguém pode parar uma mineração. O compromisso é grande demais. Os acionistas são milhares de pessoas. É inconcebível deter essa marcha. É melhor continuar correndo o risco de um desastre ecológico dessa monta, de uma perda de vidas absurda, da destruição de uma cidade, mas nós não podemos parar o mundo. Era hora de parar tudo e refazer aquilo que fosse necessário para evitar novos desastres, mas não. Nós achamos que a natureza sozinha vai resolver. Vai resolver na hora que nós renascermos nesse mundo com a consciência de replantarmos as margens dos rios, de não usarmos detergentes poluidores, produtos mágicos que só fazem. Não tenho nada contra a evolução, contra a qualidade dos produtos que estão para nós. Não tenho nada contra, mas tenho contra a
conscientização daquele lixo que se joga na rua. Ah, mas eu joguei só um saquinho pela janela do carro. Vocês, não sei se alguém aqui está habituado, conhece o interior de São Paulo. Eu já viajei muito, já disse isso a vocês. E você chega no interior de São Paulo, eu costumo dizer que lá você paga pedágio por minuto. A cada 15 minutos você paga um pedágio. E caro. Mas durante todo o trajeto, são estradas de primeiro mundo. Aqui passa uma estrada de pista dupla e a outra lá a 50, 100 metros de distância na mão contrária. É muito difícil um carro perder a direção aqui e atingir a outra. A pista, quando dá um trincadinho, eles interditam metade, você passa normalmente pelo outro lado, e cortam 10, 20 metros e fazem a compactação novamente. Porque é um erro esse negócio de tapa-buraco. O buraco no asfalto só arrebenta quando a compactação embaixo não suporta mais o peso. O asfalto é só a casca. E eles lá tiram toda a compactação e refazem. Pois você chega ali, durante todo o trajeto que você fizer naquelas estradas, você percebe um sem número de pessoas, normalmente de macacão laranja, com os sacos na mão andando, recolhendo lixo, porque mesmo ali as pessoas jogam coisa na estrada. Então eles passam o dia inteiro limpando a estrada, dia e noite. De noite não, mas de dia eles recolhem tudo que foi jogado, quilômetros e quilômetros, aquelas equipes de limpeza. Por quê? Porque nós somos mal educados. É esse detalhe. Ah, mas é um papelzinho, é um saquinho de bala, é uma latinha de refrigerante. É. Isso, quando você vai ver, você junta toneladas de lixo. Precisamos aprender a ter essas pequenas responsabilidades. É por isso que nós precisamos estudar. E eu vou dizer uma coisa já a vocês, porque o tempo não vai dar. E eu vou recomendar a vocês que, se quiserem um projeto de vida, quiserem se transformar nesta vida em pessoas melhores e felizes, esse livro, O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, da Federação Espírita Brasileira, traz as lições de Jesus de uma forma magnífica. De ponta a ponta, esse autor estava inspiradíssimo ao trazer todas as lições principais do Evangelho de Jesus. Não só o Sermão da Montanha, mas como também outras partes daquele sermão. Interpretações sobre o perdão, sobre o bem e o mal, enfim, tudo aquilo que você precisa para se libertar da tua própria dor, do teu sofrimento, para compreender por que você está aqui, o que você vai ser amanhã, é o que você projetar hoje. Por quê? Porque, como disse Jesus, Ele tem um roteiro para você. Quando Ele fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, Ele não quis dizer que todo mundo tem que chorar, não. Ele tem que dizer que aquele que chora sem revolta, por entender que existe por trás de tudo um Deus bom, justo e perfeito, e portanto, se ele está sofrendo, existem razões para isso, e que abençoadamente, para não aumentar o sofrimento, ele esqueceu a vida passada, onde ele cometeu o erro maior, causou o atual sofrimento. Ele, sabendo disso, aceitando com resignação, chorando sem revolta, porque é necessário chorar no sofrimento, ele minora esse sofrimento e ele será consolado, porque na próxima ele virá livre disso. Eu costumo dizer às pessoas que, quando nós encontramos alguém num hospital, num estado terminal, numa doença difícil, ruim, aquele que muitas vezes faz a gente pensar
seria melhor que acabasse logo. Aquilo ali chama-se tratamento de beleza da alma. A alma está deixando no mataborrão de carne, que é o corpo material, que não vai servir para mais nada, as sequelas que ela carregava. E o espírito se soltará livre e limpo para uma vida muito melhor. Deixou ali o sofrimento, é grande. Foi necessário? Sim, mas para extirpar o mal maior, para que ele não carregue na próxima vida novamente aquela culpa, aquela dor, que muitas vezes alguém quer abreviar na eutanásia e não sabem o mal que estão fazendo. Como nada acontece por acaso, eu vou me lembrar de um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Eu morava no Rio de Janeiro, na Tijuca, ali tem uma casa de saúde que alguém daqui deve conhecer, Casa de Saúde Santa Terezinha. O padrasto da minha esposa, marido da minha sogra, teve uma crise e foi parar lá de madrugada. E às 2 horas da manhã, eu, como sempre, onde eu chego, eu mexo, eu ando e entro, e futuco para lá, futuco para cá, já estava tudo adiantado, eu fui até o bar. E encontrei alguns enfermeiros e médicos que eu já tinha incomodado lá, no atendimento dele. E imaginem vocês o que aconteceu. Às 2 e tanto da manhã, eu me encontrei diante de um bar, cercado por 8 médicos que estavam me ouvindo falar sobre eutanásia. Ora, por acaso, né? Por acaso, e todos eles de olho arregalado, eu mostrando a eles o absurdo que é uma eutanásia. O que o espírito que ali está pagando sua conta, está saindo livre. Para que você vai prejudicar? Deixa na vontade de Deus, a hora certa chega. Se ele tiver que ir, ele vai. E às vezes você pensa que ele vai e não vai. Pois um rapaz lá nos Estados Unidos sofreu um acidente automobilístico grave, foi colocado no hospital em estado vegetativo, e depois de 6 meses os médicos chamaram a mãe e disseram: olha, não tem jeito, não temos esperança, vamos desligar as máquinas. A senhora concorda? Ela disse: se vocês dizem que não tem jeito, só vai prolongar o sofrimento, eu vou permitir. Mas antes eu quero que vocês me permitam ir lá despedir dele, mesmo que ele esteja inconsciente. Então ela se aproximou do CTI, chegou próximo ao filho, estava ali inerte, e ali, naquele carinho de mãe, naquele jeito que só as mães sabem, ela começou a falar com o filho, e no meio da conversa ela disse: filho, eu te amo. Ele virou-se para ela e disse: eu também, mãe. E 6 meses depois ele estava normalmente vivendo em casa com ela. Tratou a partir dali, se recuperou, voltou à vida. Nós não podemos dizer definitivamente, acima da vontade de Deus não existe nada, só a vontade dele. Precisamos entender isso para que a gente compreenda quando Jesus nos traz as notícias. Ele fala em tudo isso. Mas antes de tudo, nós vamos deixar com que vocês procurem o restante do Sermão da Montanha. E a poesia? É? A poesia? É? Tá bom. Estão dizendo aí que é. Vocês vão me desculpar, porque é incrível. A gente escreve tanta coisa e tem coisa que a gente não consegue decorar. Vocês vão ver que eu vou olhar para baixo, está aqui. Eu ia falar ainda um pouquinho mais, porque nesse livro tem uma lição maravilhosa sobre o perdão. E eu escolhi a poesia para hoje. Se não tivesse violão, a gente ia cantar. Mas não tem violão, a gente deixa para cantar outro dia.
Eu não tenho muito boa voz para cantar não, mas serve. Qualquer dia a gente canta. A poesia é exatamente sobre o perdão e ela vai ser mexida aqui para que eu possa ler. Não tem ninguém ali para trocar para mim, eu mesmo vou trocar. Não, pode ficar aí, pode ficar. Você não vai ter problema não, tá? Eu dou um jeitinho aqui. Mas esse está funcionando, esse teclado? Ah, o teclado? É. Ah, não, eu não entendi. Eu pensei que ela estava querendo que eu fizesse. Não, teria que ensaiar, porque a melodia é muito difícil. Sabe? Fala, sabe sobre o quê? Sobre oração. Quer ouvir? Um pedacinho. Quando a saudade bater no teu peito com jeito de dor, fecha os olhos, faz a prece, pede a Deus que Ele vai te atender. Se a tristeza chegar e o peito ela te machucar, fecha os olhos, faz a prece, pede a Deus que Ele vai te ajudar. Mas se a alegria voltar e o dia ela te iluminar, ergue os olhos, agradece, pede a Deus para Ele te abençoar. Tá bom? E agora poesia, para fazer duplamente o final. Quando alguém te vira a face, quando a ofensa ainda soa, busca as forças do coração e em nome do amor perdoa. Quando a vida está sofrida e a dor ainda magoa, na inspiração divina, busca forças e perdoa. Se não és compreendido, se ignoram tua pessoa, busca a luz do entendimento, acha paz e então perdoa. Quando a solidão da noite faz com que o peito ainda doa, busca estar em equilíbrio, te supera e então perdoa. Mas se tudo está perdido, ainda existe uma coisa boa, é saber que existe um Deus que te ama e sempre te perdoa. E então, que seja pelo amor que em todo bem se faz, pois é no perdão que o sofredor sempre alcança a sua paz. E então perdoa e te livra de todo o rancor, deixa livre o campo do coração para poder plantar teu amor. O amor pela vida, a vida que Deus te deu. Perdoar é sabedoria de quem a mágoa já esqueceu. Saber viver mais feliz, esquecendo da ofensa e do rancor, é privilégio de todo aquele que traz na alma a centelha do amor. Que o perdão seja uma constante em nossas vidas, para que a gente estabeleça sempre com o outro um caminho onde possamos trilhar em busca da paz, do equilíbrio e da serenidade, porque é assim que atingiremos a meta que Jesus nos deixou. Muita paz a todos.